Olá, estamos começando o módulo 4 e nesse vídeo você vai entender muita coisa que já foi dito lá atrás, mas agora sobre a perspectiva da ciência, sem misticismo, sem esoterismo, sem ocultismo, sem nada que possa ser hermeticamente fechado, mas sob a luz da ciência. Então, nesse módulo, no módulo 4, você vai começar a entender como que a ciência te ajuda a recriar a realidade que você quer. Você vai, junto com a sua mente, criar com as leis do universo aquilo que você mais quer e que você mais deseja. E para isso eu preciso embasar uma série de conceitos que vão chegar até aqui para você através da ciência, ou melhor, através da física quântica, da mecânica quântica. Então, nessa aula você vai entender como mudar a sua frequência. E para isso nós vamos compreender os conceitos aí da mecânica quântica, conhecida também como a física quântica. Né? Então é importante entender que lá no final do século XIX, os cientistas da época acreditavam que a física já tinha chegado no seu limite, que não tinha mais nada para aprender. E eles conseguiram explicar uma série de fatores da natureza. Então existiam várias teorias lá, como as leis de Newton, a do eletromagnetismo, através do Maxwell, as leis da termodinâmica e por aí ia. Né? Isso deixava os cientistas completamente satisfeitos. E naquela época, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que o átomo era uma pequena porção de matéria. Ela era inquebrantável, indivisível e sólido. Algo como uma sólida bola de bilhar, só que infinitamente pequena. E era assim a base da construção de toda a matéria que nós víamos no universo. Mas o tempo passa, as coisas evoluíam e nesse meio tempo ocorrem outras descobertas assim que são muito importantes, né? Como a descoberta do elétron, né? Que fez a grande diferença aí em toda a ciência. Isso ocorre lá em 1897. Então, o que acontece? Rompe-se aquela visão de que o átomo era algo indivisível, como algo sólido, e ele não seria mais, a partir de agora, um tijolinho maciço, sólido, indivisível, como se imaginava, pois tinha algo ainda menor dentro dele. Né? E a partir daí, a ciência adotou um novo modelo atômico, ela mudou a sua concepção sobre o átomo, né? Onde o átomo era composto de carga positiva e os elétrons que andavam em torno dele de carga negativa. Então foram vários modelos até chegar ao mais atual, que foi proposto pelo físico Niels Bohr. Só que, contudo, todavia, entretanto, esse tal do átomo não conseguia ainda responder à tal da radiação do corpo negro. Gente, esse é um assunto muito complexo e não é o nosso foco aqui no Prosperity entender esse trovisco quântico aí, mas entender o argumento que está embasando toda essa ciência para que a gente possa trabalhar com o que? Com a nossa consciência e com o nosso processo de criação da realidade. Bom, nessas alturas do jogo entra em campo o físico alemão Max Planck, com a proposta de que a energia se movimenta em pequenos pacotes de energia. Né? Esses pequenos pacotes de energia eram chamados de quanta. Quanta significa o plural de quantum. Para a antiga visão da física clássica, essa energia viajava de forma contínua e ondular. Só que para Planck, esse cientista aí, né, ele fala que cada pacotinho seria um quantum de energia, uma quantidade de energia, né, carregando uma quantidade mínima e indivisível de energia. Esses pacotinhos de energia seriam realmente muito pequenos, impossível de enxergá-los a olho nu, e até mesmo com alguns instrumentos. Né? Um pacotinho seria a menor parte de um átomo, onde o átomo, a palavra átomo, né, que vem do radical grego, significa indivisível, a menor porção possível. Então essa ideia foi o começo de uma verdadeira revolução na física. E assim nascia a física moderna, ou seja, a física quântica. Só que um pouquinho mais tarde, por volta de 1905,
a ideia de quantização da energia ficou muito mais forte nas mãos de Albert Einstein, o cientista da língua de fora. Olha aí. Einstein usou o quantum de Planck, né, ou seja, o pacotinho de energia, para explicar o chamado efeito fotoelétrico. Né? Foi o trabalho pelo qual ele ganhou o Prêmio Nobel em 1921. Muita gente acha que o Einstein foi o ganhador do Prêmio Nobel pela sua teoria da relatividade. Não, não foi isso. Ele ganhou através do efeito fotoelétrico. Né? Nós já vamos entender um pouquinho o que é esse efeito fotoelétrico e como que ele vai fazer sentido para nós aqui no Prosperity. Tá? O efeito fotoelétrico é um fenômeno muito simples e que ocorre quando se projeta uma luz sobre uma superfície de metal. Então você pode ver as 3 figurinhas ali, né? A primeira lá da esquerda, uma placa de metal e as ondas de luz de cor vermelha. Depois aí no centro, a placa de metal que recebe as ondas de luz verde e à direita uma placa de metal que recebe também ondas de luz azul. Os elétrons, quando são estimulados pela luz, pulam para fora do metal. Agora, um detalhe bem interessante aqui é que a luz também ela é uma onda eletromagnética que possui diferentes frequências de vibração de acordo com a sua cor. Se você observar ali a luz vermelha, ela tem uma ondulação, diferente da luz azul que tem uma ondulação muito mais, que se repete mais vezes, né? Então tem uma frequência diferente. Então, a luz visível ela corresponde a um determinado intervalo desse espectro de ondas eletromagnéticas. Né? O nosso olho só consegue captar as ondas que estão nesse intervalo, onde em um extremo, você pode ver aí bem à sua esquerda, nós temos a luz vermelha. E no outro extremo, nós temos a luz violeta. Então, a cor vermelha é a que possui menor frequência. Por isso que ali em cima, as ondas são mais longas, assim, né? Tem uma frequência menor. E lá na direita, você vai ver que o azul tem ondas que se repetem mais, né? Tem uma maior frequência de repetição. Né? Então, no caso de uma ponta da luz vermelha, nós temos uma baixa frequência. Já na outra ponta, nós temos a luz violeta, que ela tem maior frequência. E as frequências acima da luz violeta nós vamos chamar de frequências ultravioleta. E também com o vermelho, nós vamos ver que são frequências infravermelho. Essas duas ondas, tanto infravermelho quanto ultravioleta, nós não conseguimos enxergar a olho nu, né? Nós não percebemos isso. Assim como para o nosso ouvido, determinadas frequências abaixo de 20 Hz ou acima de 20.000 Hz, nós não conseguimos escutar. Já os cães conseguem escutar essas frequências, né? Nós não conseguimos escutar. Bem, no efeito fotoelétrico que os caras viram no laboratório não condizia com o modelo antigo e teórico utilizado pela física clássica, né? Durante o experimento de incidir a luz sobre a placa de metal, ao se colocar uma luz vermelha direcionada para ela, os cientistas começaram a perceber que raramente ou quase nunca os elétrons saltavam para fora do metal. Agora, quando eles colocavam uma luz verde ou azul, esses elétrons realmente pulavam da placa metálica. E a grande percepção dos cientistas aqui, e do Einstein, na verdade, né, é que a cor vai fazer toda a diferença. Não tem mudança na quantidade de elétrons que pulam da placa, mas sim o aumento da velocidade em que os elétrons saltam. Se você botar uma lâmpada verde apontada para uma placa, vai ter um número X de elétrons pulando da placa. Se botar duas lâmpadas verde apontando para a placa, vai ter um número 2x pulando. Se você botar uma luz azul, vai ter um número X de elétrons pulando. Se você botar duas luzes azuis, vai ter 2x. A grande diferença do verde para o azul é a velocidade no qual os elétrons saíam fora da placa, né? Então, esse pulo dos elétrons é o que se conhece como fenômeno do salto quântico. Guarde bem esse nome e o conceito desse experimento
pois ele é muito importante aqui para a gente, né? Então, essa brilhante experiência do Einstein foi de utilizar a ideia da quantização de energia de Max Planck. Nessa visão que foi a precursora aí da física quântica, cada elétron captura um quantum de energia. E esse quantum de energia que ele captura ajuda ele a pular para fora da placa. Talvez você possa estar se perguntando agora, né? Me explica, Alexandre, o que seria ter a energia necessária para pular fora da placa? Não sei se você está começando a compreender onde eu quero chegar com tudo isso. Bora lá. Na experiência de Einstein, por exemplo, o efeito fotoelétrico, cada tipo de onda eletromagnética que é visível, como as ondas do rádio, da TV, dos celulares, do raio-x, do micro-onda, tem uma frequência específica de vibração. Então, dependendo da frequência da onda eletromagnética dessa luz que incide sobre a placa de metal, a energia vai ser proporcional à sua frequência. Veja bem, esse é o mais importante. A energia vai ser proporcional à frequência da luz. Ou seja, quanto maior a frequência, maior a energia. Se você olhar aí embaixo, nessa espectro de luzes, você vai ter à esquerda a luz vermelha com uma frequência baixa e lá na sua direita a luz violeta com uma frequência alta. Então, quanto mais alta a frequência, mais energia você vai ter, né? Ela vai ter mais capacidade de fazer projetar os elétrons com mais velocidade para fora da placa. Então, caso essa luz projetada sobre o metal tivesse uma vibração, uma frequência muito baixa sobre a placa, a energia proporcional seria sobre essa frequência, ou seja, quanto maior a frequência, maior a energia. Caso essa luz que a gente projete aí tenha uma vibração, uma frequência muito baixa, esse efeito não ocorre, como é no caso da luz vermelha, pois o quantum de energia associado a essa onda não carrega o mínimo de energia necessária para que o elétron se libere da placa de metal. Ou seja, quanto mais baixa a frequência, menor a energia. Quanto mais alta a frequência, maior a energia que faz com que os elétrons saltem muito mais rápido da placa de metal. A luz vermelha tem uma frequência de vibração menor que a luz azul. Olha só. Logo, o seu pacotinho de quantum que ele carrega tem menos energia que o pacote da luz azul. Em outras palavras, o fóton da luz vermelha é menos energético que o fóton da luz azul. Grave bem isso. A energia da luz vermelha é muito mais fraca que a energia da luz azul ou da luz violeta. Daqui um pouquinho, quando a gente começar a ligar os assuntos, você vai entender como que isso funciona aí dentro de você. Bem, toda essa teoria que eu estou trazendo aqui foi para que você entendesse esse mecanismo, onde essas frequências mais baixas possuem menos energia e demoram muito mais para realizar determinados efeitos, né? Então, da mesma forma, as frequências mais altas realizam os efeitos do seu trabalho total de uma forma muito mais rápida e com muito menos energia. Exatamente isso, né? Quanto maior a frequência, menos energia ela precisa para realizar o trabalho. Tá. Uma vez que nós compreendemos isso, o próximo passo é entender como que o nosso sistema energético vibra em determinadas frequências. E a palavra-chave aqui chama-se emoções. Você lembra lá quando eu falei nos primeiros vídeos, nos primeiros módulos, sobre a bússola da prosperidade? Pois é, aqui está o ponteiro mais crítico da bússola, as nossas emoções e sentimentos que nós carregamos aí de forma consciente e também de forma inconsciente, né? As nossas emoções, através das suas frequências específicas que cada uma delas traz, influenciam completamente a nossa vida. E isso nós vamos conseguir perceber claramente e de uma forma muito visual e colorida
na escala de Hawkins, ou seja, esse cara aí que foi um cientista, um psiquiatra, o Dr. David Hawkins, que desenvolveu essa escala. Segundo esse fantástico trabalho do David Hawkins, ele vai mostrar a frequência que cada emoção traz e a cor que cada uma delas manifesta, representa, né? E aí nós vamos conseguir entender de uma forma muito visual e muito clara os porquês de quando nós sentimos, por exemplo, vergonha, tristeza, a culpa e o medo e como que elas atrapalham completamente a nossa prosperidade, né? Já a alegria, a paz e o amor, por exemplo, atrai a abundância e cria a prosperidade de uma forma muito imediata na nossa vida, né? E tudo isso é bem percebido aqui na escala. Olha lá embaixo, ó. 20 Hz é a frequência mais baixa. É quando nós nos conectamos com a vergonha. Acima 30 Hz, a culpa, depois a apatia, tristeza, medo, os nossos apegos, a raiva, o orgulho. E aqui, dos 175 para os 200 Hz, começa a ocorrer uma mudança. Mas do orgulho para baixo, existe um processo de contração, de encolhimento. Quando nós sentimos todas essas emoções, nós não conseguimos nos expandir, nós nos encolhemos. Então você pode perceber aí nas suas experiências, na sua vida, quantas vezes você passou por esses encolhimentos, quando você sentia que você não conseguia crescer, que você não conseguia expandir, quando você não conseguia se sentir bem o suficiente para desenvolver seu negócio, para ser mais desinibido ou desinibida nas suas relações, né? Ou quando você sentia que a sua saúde estava comprometida. Todas essas emoções com essas frequências baixas vão gerar completamente tudo isso. Só que, se a gente passar dos 200 Hz, 250, já em 310 Hz você vai ver que começa a mudar a sua disposição, você entra no processo de aceitação, depois vem razão, amor, alegria, paz, e acima dos 700 Hz vem a iluminação, ou então 1000 Hz, a consciência de algo maior. Então, a partir daí, todas essas emoções atraem uma abundância para a sua vida. Elas criam um campo de magnético poderoso. Essas emoções, talvez você possa dizer, eu não sinto nem essa, nem aquela outra, eu não sinto culpa, eu não sinto raiva. Mas se nós não tivéssemos essas emoções aí no nosso subconsciente, nós já teríamos ou já estaríamos vivendo o processo de abundância que a gente quer, que a gente deseja. Agora, se esse processo ainda não está ocorrendo de forma natural, é porque essas emoções ainda estão acontecendo de uma forma muito profunda, lá embaixo do iceberg. Por isso que no módulo passado, você fez aquela série de exercícios para trabalhar com o seu subconsciente, para começar essa limpeza poderosa, né? E tudo que nós vamos fazer nesse módulo é começar a subir a nossa frequência emocional e gerar um poderoso campo de vibração para atrair de uma forma muito mais rápida e com menor esforço aquilo que nós desejamos. Então, se você olhar e fazer agora um paralelo, por exemplo, com a vergonha não tem a energia suficiente para você fazer as mudanças ou dar o salto quântico, lá como na experiência do Albert Einstein, né? A vergonha, a culpa, a apatia, nada disso vai ter a energia necessária para você chegar aonde você quer. Ao mesmo tempo, quando você começar a trabalhar lá em cima, com a razão, com o amor, com a alegria, você vai fazer menos esforço, porque a frequência é muito mais alta, e você vai ter um resultado muito grande. O menos é mais. Então, quando você acessar essas vibrações, acessar essas emoções, o seu poder de transformação vai ser muito maior. Muito maior. E todo o nosso trabalho vai ser gerar esse campo, gerar essa frequência, né? Para que você possa realmente, a partir do seu subconsciente, com essa força motriz dele, criar, através da mente, as imagens,
os hologramas, criar os sonhos que você quer para a sua vida. E aí, nós vamos agora, nas próximas aulas, entender alguns outros fenômenos e, a partir desses fenômenos, trazer práticas com a sua consciência que vão acelerar o seu processo de realização. Bem, aqui abaixo desse vídeo eu vou deixar um link que é bem importante, que você vai poder assistir a aula sobre o efeito fotoelétrico, de um engenheiro e professor, o Yves Urquizia. Ele é excelente. Você vai entender assim, de uma forma muito didática que ele traz, como que esse efeito ocorre nas experiências. Mas a partir desse olhar, vamos trazer essas imagens e essa experiência para trabalhar com a nossa frequência pessoal, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, para alinhar a nossa bússola interna, gerar o fluxo que a gente precisa da prosperidade e alcançar a nossa abundância. Bora lá? Te espero no próximo vídeo.